Então vamos agora à apresentação de um projeto de pesquisa da Federação Espírita do Estado da Bahia. Nós temos aqui Lucas e Vitor, apresentando em nome de toda a equipe. Por favor. Bom dia, pessoal. Prazer imenso estarmos aqui com vocês, juntos, agradecer a organização do evento, parabenizar pela iniciativa, agradecer pelo acolhimento. Nós viemos de longe aqui para discutir um assunto da maior relevância para o Espiritismo. É com muita alegria que nós estamos aqui e nós seremos breves aqui para realmente deixar um espaço ao final aqui da nossa apresentação, que é fundamental, para que todos possam se posicionar, para que todos possam perguntar. Eu acho muito importante isso. Nós viemos para esse momento, assim, que para a gente vai ser um momento de ouro, esse momento de reflexão sobre o que nós começamos. E eu gostaria que cada um que estivesse escutando a apresentação pudesse ir registrando ela como uma iniciativa nossa muito incipiente, mas se visse que seria possível, né, qual a possibilidade dela ser realmente feita nos seus centros respectivos, nos seus estados, nas suas federações, certo? E é isso que nós queremos, assim, ter esse reflexo do parecer daqui dessa plateia, né? Então, nós vamos apresentar um projeto piloto, que é a replicação desse método que Kardec fez, que é o método fundamental, que deu corpo à doutrina, e que a gente tem muito a dizer sobre ele, né? Mas, finalmente, é o que deu unicidade ao corpo doutrinário. E é também um argumento forte, né, que ele utiliza para refutar teses concorrentes. Eu adorei que teve aqui antes uma introdução sobre isso, o pessoal falando sobre o controle universal do ensino dos espíritos, tocando, né, os assuntos que já foram comentados. Um slide só para a gente falar sobre isso. Nós temos aqui que o objeto desse método eram as sentenças, as mensagens, vindas de pessoas em um transe de tipo específico, que nós hoje chamamos de transe mediúnico, né? Existem vários tipos de transe, mas as pessoas entram num transe específico, escrevem coisas inteligentes, e Kardec fez reunir isso, né, essas sentenças, e aplicar, depois da reunião em massa dessas sentenças, uma análise de dois tipos, uma quantitativa e uma qualitativa. A qualitativa, ela vai falar sobre coisas, sobre lógica, bom senso, ética, que seriam as melhores mensagens, né? Nem todas as mensagens entrariam nisso, mas depois uma análise quantitativa, em que ele vai entrar em consideração sobre uma coisa fundamental, que é concordância, e também sobre maioria. Tudo isso dá pano para manga, mas a gente vai passar aqui ao nosso projeto piloto. Foi isso que fez com que ele organizasse as obras básicas. Bem, aqui rapidamente vamos dizer que é necessário um método, né? E que é necessário que ele seja institucionalizado. Isso Kardec já tinha visto lá antes de organizar e escrever o Livro dos Espíritos, né? E vamos então agora aos procedimentos. Como é que a gente fez tudo isso até agora? Bem, apontamos aqui que no Congresso Espírita da Bahia de 2021, a gente fez uma apresentação específica sobre isso, né? A partir de então, ao levantar o assunto sobre a importância e a relevância do controle universal do ensino dos espíritos e como ele foi relegado, né, basicamente, ao trabalho de Kardec, depois como a gente abandona isso, nós fizemos um diálogo institucional com a Federação Espírita da Bahia e tivemos a aprovação do grupo para que a gente levasse adiante, né, esse projeto. Depois tivemos uma construção e a avaliação do projeto piloto por parte de integrantes externos, que são integrantes da própria federação, né, e eles aprovaram esse projeto piloto. E daí, nesse período, né, porque foram várias reuniões que nós tivemos, nosso grupo, para construir esse projeto, chegamos até 2023. E aí, em junho, nós começamos o treinamento com
os pesquisadores, colaboradores, que vocês vão saber exatamente o que é já já. Uma consideração aqui sobre a construção desse projeto. Primeiro passo, né, tivemos várias coisas, mas sim, o primeiro passo é a elaboração das perguntas, que a gente ia fazer as perguntas, e vocês vão ver quais foram as perguntas que nós fizemos, mas tivemos um tempo para poder pensar que tipo de pergunta é, se pergunta aberta, fechada, como é que seriam feitas essas perguntas, e estabelecemos lá as perguntas. Os formulários online para coleta, porque os dados foram colocados para serem coletados via o Google Forms, e foi assim que foi feito. O recrutamento de pesquisadores colaboradores, já já vocês vão saber quem são essas figuras. A escolha dos centros espíritas participantes desse projeto específico e estipular a duração da coleta, né? Quando é que ia começar, quando é que ia terminar. Aqui um esquema geral. Federação Espírita do Estado da Bahia. Nós somos um grupo dentro da federação, que é o grupo de pesquisa. Estamos todos aqui, eu, Vitor, Garcia e Jéssica. E nós fomos atrás para fazer o recrutamento de 3 pesquisadores colaboradores, que são pessoas ligadas aos seus centros, com um perfil específico, cada um ligado a uma mediúnica diferente, né? Então, foram, para esse projeto piloto, 3 centros recrutados. Eu vou passar agora para Vitor. Muito bem. Então, o pesquisador colaborador é uma figura assim, fundamental para que a gente possa implementar esse projeto. Então, a gente trouxe aqui algumas das competências, né, que julgamos ser relevantes para esse pesquisador colaborador, pesquisadora colaboradora, né? Dentre elas, ter conhecimento, né, claro, da doutrina espírita, ser participante do grupo mediúnico e, de preferência, não ser médium, porque esse pesquisador colaborador, ele fará as perguntas e fará o registro das mesmas. Então, preferível que ele não esteja em transe, né, enquanto estiver fazendo o registro das próprias perguntas, das respostas dos espíritos, né. Então, também ter afinidade com pesquisa, para poder seguir a metodologia que propusemos, né, e saber também utilizar formulários, etc., e também poder participar de reuniões nas quais teríamos, como o Lucas já abordou, o treinamento com os próprios. Então, o que é que consiste o método de coleta? São basicamente 3 atividades para o pesquisador colaborador. A primeira delas é a pré-coleta, que é antes da reunião mediúnica propriamente falando, a coleta durante a reunião mediúnica e o pós-coleta. Então, quais são as atividades pré-coleta? Então, definir basicamente um tempo, né, exclusivo para a coleta da pesquisa, e esse tempo vai variar de acordo com a conveniência do centro espírita, né? Nós tínhamos estipulado inicialmente de 5 a 30 minutos. Pode ser feito antes da reunião mediúnica ou após a reunião mediúnica. Então, ficaria a critério, digamos assim, do centro espírita, né? Um outro ponto é que o pesquisador colaborador deve fazer o cadastro via esses próprios formulários online do centro espírita participante da pesquisa e dos médiuns que participaram do projeto. E um ponto importante é que a identidade dos médiuns foi preservada durante todo o processo. E, além disso, durante a atividade pré-coleta, iríamos apresentar, nós apresentamos, em verdade, um termo livre esclarecido, né, ao coordenador da mediúnica, para que ele pudesse assiná-lo, e nós mantemos o registro desse termo assinado. Nas atividades de coleta, é aí onde vão entrar as perguntas, e que Lucas também se referiu. Ele deveria realizar, né, ou realizou essas perguntas que foram propostas pelo grupo de pesquisa, né? Então, quais são essas perguntas? São essas 9 aqui. As que estão listadas em verde, as primeiras 4, são perguntas de O Livro dos Espíritos, são uma espécie de conjunto de controle, né, das quais nós já temos noção das respostas, né? E as outras, as 5 a 9, que são exatamente as perguntas inéditas, né? Sejam pontos que foram tangencialmente colocados na codificação ou que realmente não foram tratados, como, por exemplo, da questão 8, né? Qual a relação entre matéria escura e o mundo espiritual, né? E outro ponto importante durante a atividade de coleta é que solicitamos que os pesquisadores colaboradores registrassem da forma mais clara possível, né, todas as respostas, seja em formato de áudio para psicofonia,
fotos para psicografia e vídeos, né, para efeitos físicos. E as perguntas, elas eram divididas em 3 tipos, né, que a gente está mostrando naquela tabela mais acima. Perguntas do tipo A, B e C. As perguntas do tipo A, basicamente, eram perguntas que eram feitas ou realizadas antes do transe mediúnico, né, no início da reunião mediúnica ou no final. Novamente, ia depender da conveniência do centro espírita, para que fosse feito... Acho que... Será que desligou aqui? Tá ligado? Não sei o que está acontecendo. Oi? Tire... efeito físico. Já um efeito físico aqui. Desligou? Um momentinho. Espera aí. Aí. Mas congela o tempo, hein, da apresentação. Dá um acréscimo. Muito bem. Exato. Hã? Eu acho que... Tá Não, ele já estava apagado, em verdade, né? Tá ligado? É porque ele não está aparecendo luz alguma. Não está, aliando. Bom, mas aí... agora apareceu. Opa! Viva, viva! Obrigado. Pronto. Obrigado, Garcia. Muito bem. Então, isso aqui... muito bem, boa. Obrigado, Garcia. Então, nós estávamos falando dos tipos de perguntas, né, que são apresentadas. Então, essas do tipo A são realizadas antes do transe mediúnico, né? O pesquisador colaborador vai falar as perguntas para todos os presentes na reunião mediúnica. Essas do tipo B deveriam ser realizadas enquanto o espírito estivesse, né, digamos assim, incorporado no médium. E essas perguntas do tipo C, elas nem o pesquisador colaborador saberia. São perguntas que chamamos de secretas, né? No intuito de que, por isso, a necessidade de registrar, né, como a gente vai dizer, de registrar todas as respostas que vierem, deveriam ser registradas, né? Por mais que elas não tivessem, aparentemente, nada a ver com as perguntas que seriam ditas explicitamente aos médiuns durante a reunião mediúnica, né? Então, exatamente, são essas perguntas do tipo C aqui, que são as perguntas elaboradas de forma secreta. Então, as atividades pós-coleta, né, da reunião mediúnica seria exatamente a transcrição dessas mensagens para texto, né, que foi exatamente um ponto de dificuldade técnica que a gente vai relatar depois, né? Lucas vai estar tratando mais sobre os resultados, né, e enviar os dados transcritos originais para a coordenação do projeto através de formulários online, né, como esse aqui, por exemplo. Então, nos resultados, agora eu vou passar para o Lucas para ele comentar um pouco mais a respeito. Recapitulando, né, tivemos aí o tempo para fazer o treinamento, os pesquisadores colaboradores fizemos encontros online, né, com eles para mostrar todo o projeto e dar toda a orientação de como fazer. Dá um tempo para a coleta nessas mediúnicas, e aí a gente estipulou que seriam 4 semanas, né, 4 mediúnicas, para que a gente pudesse fazer essas perguntas antes do transe, durante o transe. E depois de coletadas isso com os formulários, a gente ter também uma reunião de feedback, né, com esses colaboradores, que foi feita agora em agosto. A partir desse feedback todo, a gente reformular a nossa metodologia para a gente ver, né, como é que é. Dos resultados, quais são os highlights, né? Recrutamento dos centros espíritas, o que foi que aconteceu? Nós conseguimos 3 colaboradores, mas com uma dificuldade maior do que o que a gente imaginava. Apesar desse número pequeno, né? 3 grupos não aceitaram participar, né? 3 grupos nossos conhecidos que a gente buscou. Teve um momento que a gente achou que não ia conseguir o terceiro, porque 2 conseguimos, né, mais facilmente, e o terceiro ficou difícil, né? A gente foi tendo essa dificuldade.
chegou até um momento que a gente aceitou a proposta de ficar com apenas 2 para poder seguir o projeto piloto. Mas aí um terceiro aderiu mais tardiamente. A gente registrou assim um receio geral dos médiuns sobre o projeto, né? Está avaliando a qualidade deles, né? Dos médiuns, ou dos espíritos também, né? Ficou essa ideia. Também teve um parecer assim de que a pesquisa era uma coisa muito distante da realidade da prática mediúnica que era feita habitualmente no centro espírita. Então, as pessoas tiveram essa coisa, não estamos preparados. E teve também, aconteceu uma resistência em colaborar com um projeto de origem federativa, né? As pessoas, teve um grupo que já tinha uma crítica em relação a questões federativas e foi transplantadas assim para um projeto que simplesmente vinha da federação. A gente trouxe aqui da resposta dos espíritos. Não é o principal, né? A gente quer saber como operar o projeto. Mas a gente fez, né, também assim já um parecer crítico sobre o que veio, não colocando todas as respostas aqui, mas tivemos conceitos comuns, né, sobre inteligência artificial, entre 2 grupos, que era apenas uma criação humana, a gente resumiu assim, coisa mais simplória, né, mas uma das respostas, né, como poderia o homem ter a pretensão de criar algo semelhante ao seu Criador? O conceito de Deus também, né, é uma coisa comum, sempre ligado à natureza e estando em toda parte, porém, nenhum chegou perto da definição do Livro dos Espíritos, né? Sobre a matéria escura, 2 grupos tiveram uma concordância assim, sobre a questão de fluidos, né? Um falando sobre o fluido vital e outro falando sobre a manifestação do fluido cósmico universal. Conceitos discrepantes. Um grupo falando que a matéria escura era negatividade, enquanto o outro falava sobre princípio vital, coisas que não tem nenhuma relação, né? Sobre a orientação sexual, alguns vendo como uma deficiência, uma coisa um pouco negativa, outros como algo normal da experiência humana. E sobre as secretas, nesse ponto aqui, nós tivemos, quando perguntamos sobre inteligência artificial, uma resposta foi dada para um grupo cuja a pergunta secreta era sobre espírito, né? E veio essa resposta dizendo que é a centelha divina que se expande na carne e que povoa o universo. Garcia achou super, né, poético e profundo, e que não tinha relação com a inteligência artificial, né, porque a pergunta secreta era o que é o espírito, mas consideramos também que eram perguntas um pouco próximas, né, e esse foi um ponto de crítica nosso, né, de colocar também perguntas mais discrepantes para que não desse muita confusão. E algumas respostas aqui, por fim, não se ocuparam do tema, né? Se resumiram a exortações que estudem, evoluam. Outras respostas também mantiveram o conforto de não abordar uma explicação, como avancem como pessoas maduras para que a Terra possa avançar, ou vocês avancem com a Terra e essas dúvidas serão banidas e virão outras. Me fiz entendido, agradeço. E termina sem responder. Outro. Quando se escolhe a pergunta, é preciso saber se há preparo de intelecto para ouvir a resposta. E também não se ocupa de responder, né? Vamos ver agora sobre, depois, né, o feedback. Aí na reformulação da metodologia, como é que a gente modificou o que a gente havia proposto depois de ter conversado com os pesquisadores colaboradores acerca da experiência que eles tiveram nesse processo, né? Então, na pré-coleta, flexibilizar outros tipos de reuniões que não só a mediúnica habitual. De repente, em alguns centros espíritas, vocês podem ter reuniões específicas para conduzir a pesquisa, caso haja possibilidade, caso, enfim, de acordo novamente com a conveniência do centro espírita. Então, a gente decidiu flexibilizar, né, essa questão dos tipos de reuniões mediúnicas. Outro ponto que ficou muito claro é que a quantidade de perguntas sendo realizadas por sessão estava muito grande. Eles achavam que eram muitas perguntas para serem feitas e no final e muitas das perguntas também tinham temáticas parecidas. E como a gente buscaria fazer transcrições desses áudios, em geral foram mensagens do tipo psicofônicas, ficaria difícil para distinguir a qual pergunta o espírito estaria se referindo. Então, no final das contas, reduzimos para 3 perguntas, sendo somente 2
que a gente chama de tipo A, né, que são realizadas antes do transe mediúnico, e de temáticas bem diferentes, exatamente para facilitar o processo de transcrição, para a gente ter uma ideia do que é que o espírito, a qual pergunta o espírito está se referindo. E somente uma do tipo secreta, né, que, novamente, o pesquisador colaborador não saberia, ou não saberá, na verdade, né, qual é a pergunta, né, somente o grupo de pesquisa sabe, né, e com a temática também distinta das outras duas realizadas. Né? E também perguntas que foram do tipo B foram retiradas exatamente por perda de ineditismo na primeira reunião. Outro ponto importante também, durante a coleta, né, é que alguns pesquisadores colaboradores sentiram a necessidade de fazer, digamos assim, aprofundamentos sobre o esclarecimento de respostas. E por tentar se ater à metodologia inicialmente proposta, não fizeram. Então, após essa reunião de feedback, nós conversamos com eles e chegamos a essa conclusão de que, sim, o pesquisador colaborador pode fazer intervenções para aprofundar o esclarecimento dessas respostas. E, se possível, confirmar durante ou após o transe a identidade de cada autor da resposta, né, caso haja mais de um. Um dos pesquisadores colaboradores afirmou que acreditava que 2 espíritos tinham dado resposta pelo mesmo médium, né, sobre aquela mesma pergunta. Ele pareceu ser 2 espíritos que estavam dando a comunicação, um logo após o outro, sem ter um intervalo de tempo. Então, só que, novamente, como ele não quis perguntar a respeito, para tentar seguir metodologia, não fez a pergunta. Então, a gente flexibilizou também esse ponto, né? E frisar, se possível, que o pesquisador colaborador fale, somente ele, né? E o médium, claro, de modo a facilitar a transcrição, para que outras pessoas, durante a reunião, não fiquem falando, já que estamos tentando trabalhar exatamente com essa questão de utilizar ferramentas, né, digamos assim, tecnológicas para facilitar esse processo de transcrição para a gente, que é um ponto realmente desafiador até o momento. E para o pós-coleta, especificar, né, o contexto da comunicação. Onde é que ela ocorreu? Foi exatamente nessa mediúnica? Foi num momento específico para a pesquisa que não na reunião mediúnica? Foi um evangelho ocorrido dentro da instituição? Outro ponto que a gente enfatiza é que onde quer que ocorra a coleta, que ocorra dentro da instituição espírita. Né? Esse é um ponto importante. E eles também relataram dificuldades técnicas quanto à transcrição do áudio, né, que é um ponto que ainda precisa ser ajustado e que a gente espera que, dentro em breve, já será resolvido esse detalhe. E, por fim, vamos voltar com o Lucas para o que é que a gente espera a partir daqui. Beleza, minha gente. Chegamos aqui, finalmente, né, ao nosso final. As diretrizes e estruturas aqui dos projetos são gigantes, a gente só colocou uns pontos aqui, só de destaque, né? Que imaginamos a formação de departamento de pesquisas federativos mesmo, institucionalização de setor de pesquisa nos diversos centros espíritas, para poder, inclusive, que o pesquisador colaborador, né, esteja à frente e receba instruções específicas, né? Criação e fortalecimento de uma rede de comunicação entre os centros, que isso, né, nós podemos hoje fazer perfeitamente com a tecnologia. Um estabelecimento de critérios qualitativos dos dados obtidos, isso aqui é fundamental, né, para dizer o que é uma mensagem que entra, né, como uma mensagem realmente válida para ser colocada para avaliação do método. O estabelecimento de critérios quantitativos também, para estabelecer o que é essa maioria, o que é essa concordância. Né? Ficou tudo muito a cargo de Kardec naquele tempo. E um planejamento nacional e internacional para aplicação, já que o método propõe, na verdade, que ele venha, né, ele seja válido a partir do momento que a gente tem a massa geral, né, do momento. Eu coloquei aqui, só por fim, uma locomotiva, mais ou menos do tempo que Kardec estava, né, trabalhando nisso. E a gente já sabe que nós evoluímos bastante aí nas locomotivas, nos trens, trem-bala, tem de tudo. E que, a partir da aplicação, né, nos moldes como ele coloca, e tentando adequar aos dias de hoje, a gente tem uma longa jornada de aprimoramento, onde a gente deve avançar empiricamente, criticando o método e os procedimentos, expor pontos fortes e fracos, permitir que o método se circunscreva ao que é reconhecidamente mais útil, e abra caminho para que outros métodos possam ser pensados a fim de cobrir lacunas desvendadas. Muito obrigado. Né, a
apresentação do projeto. Antes da gente começar a abrir o microfone, já temos aqui uma pergunta que foi afirmado que nenhum grupo chegou próximo ao Livro dos Espíritos. Qual leitura podemos fazer disso? Respostas não foram dadas, né? Será que os espíritos, no caso, comunicantes, seriam menos instruídos? Uma boa pergunta, né? A gente não teve, assim, dentro das nossas reuniões, a gente não dedicou tanto tempo para ver exatamente as respostas, e a gente fez algumas considerações, a gente queria saber mais. Dar uma resposta muito pessoal agora, assim, pensando, porque quando Kardec, a gente falou isso sobre a resposta sobre Deus, né? E Kardec também, quando ele responde, se não me falha a memória, ele diz que ali, na verdade, um resumo, né? Que os espíritos deram várias respostas, e ele coloca sobre a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é também uma coisa muito sintética. Então, mas o que a gente observou é que não se ativeram, né, essa coisa da inteligência suprema, mas sim falando da natureza e sobre o aspecto criativo. Mas também, assim, são apenas 3 centros espíritas em momentos muito pontuais, então a gente não fez uma consideração exatamente ao que acontece nesse nível. Bom dia, tá? Eu sou Jader, tá? Fui professor de metodologia da pesquisa na UFMG, tá? E eu observei algumas coisas, eu queria conversar com vocês e fazer algumas sugestões, né? Aqui na LIP, a gente já recebeu 3 ou 4 resultados de pesquisa, tá? Só que havia alguns outros cuidados. Tá? O professor Alexander está aqui, ele orientou um trabalho recente de pesquisa com médiuns no Brasil, né? Então, a gente tem, o Brasil é um país que culturalmente aceita a mediunidade. E os centros espíritas, a gente sabe que não necessariamente identificam a mediunidade antes de encaminhar as pessoas para as reuniões mediúnicas. Isso foi muito bem mostrado com o trabalho que o Alexander fez, onde ele levou fotografias de pessoas, tá? O Alexander pode falar disso mais do que eu, e muitos médiuns não foram capazes de identificar os espíritos no sentido de dizerem que estavam em contato com o espírito, mas levaram uma série de informações que eram inconclusivas no final da história. E vocês pegando só 3 grupos, eu acho que vocês esbarraram nisso, né? Tem uma pesquisadora norte-americana chamada Julie Beischel, né, que tem feito pesquisa sobre mediunidade, e ela tem uma publicação geral no livro Among Mediums, né? Nesse livro, ela faz uma pré-seleção dos médiuns. Tá? O que ela quer? Médiuns capazes de dar informações que desconheçam e que sejam capazes de dar informações objetivas que permitam a gente comparar e usar uma metodologia quantitativa para poder identificar se as informações foram certas ou erradas. E ela constatou que nenhum médium acertou 100%, ou seja, mediunidade não é como ver uma televisão, um filme passando e repetir aquilo que está lá, tá? Mas ela constatou que depois que ela selecionava os médiuns, ou seja, ela chegava à conclusão de que os médiuns eram capazes de apresentar esse tipo de fenômeno ou de faculdade, é que ela selecionava os médiuns para participação. E ela tomou uma série de cuidados para que as pessoas não influenciassem os médiuns. Tá? Eu observei também que um dos membros do seu grupo é o Vitor Moura. É o Vitor Moura do Obras Psicografadas? Não. Obrigado, já apaguei aqui. Tá? Outra coisa é que a gente tem muitos médiuns com mediunidade intuitiva. Então, agora, nosso grupo está participando de uma pesquisa de evocações. Tá? E só um dos médiuns do nosso grupo, que tem mais de 30 anos, é que talvez fosse capaz
de participar dessa pesquisa. Os outros médiuns são médiuns, mas eles falaram, olha, a gente não tem essa capacidade, a gente não se sente seguro para participar. Né? Isso foi algo muito bom para nós, enquanto grupo, e a gente não tem nenhum problema que o médium dê uma informação errada, Vitor, tá? Ou dê uma informação insegura, ou diga que não sabe se ele criou algo da cabeça dele, tá? Se foi um pensamento ou se foi um contato com os espíritos. Mesmo médiuns muito experientes costumam relatar essa dificuldade entre distinguir aquilo que é deles e aquilo que é dos outros. Vocês colocaram uns temas técnicos aí nas perguntas, né? Então, se o médium não sabe o que é matéria escura, nunca passou pela física, tá? Ele pode imaginar que seja alguma coisa, matéria escura, e dê a resposta para vocês. Não necessariamente ele não é médium, tá? Mas a resposta dele vai estar equivocada. É por isso que Kardec pesquisava, por isso que Kardec não seguia tudo que os médiuns existem. Outra coisa que vocês disseram lá no começo, que é necessário um método. E em pesquisa hoje, a gente não usa mais aquela ideia de método experimental do século XIX, que tinha passo a passo como é que funcionavam as coisas. Porque em áreas diferentes, a gente vai ter demandas diferentes. Então, na psicologia, usar um método fenomenológico que parte de perguntar a todo mundo, aquela pergunta que acho que o Davi levantou, o que é o amor? Tá? E a partir do relato de todo mundo, tentar buscar um significado comum para amor, tá? É uma metodologia qualitativa de pesquisa, mas não é uma metodologia aos moldes do positivismo, como o Davi tão bem lembrou para a gente. Então, não existe um método científico. Existe uma forma de produzir conhecimento que vai partir da observação, da escuta, da interpretação, e não de determinados pressupostos teóricos aos quais se aplica, por exemplo, a Aristóteles, a forma de pensar de Aristóteles. Tá, isso é filosofia, né, Humberto? Isso é filosofia. Então, essa é a diferença muito genérica que se faz de ciência para filosofia. Muita gente está tentando hoje refazer o método de Kardec. Há pesquisas nos Estados Unidos, há muitas pesquisas no Brasil. Tá? E eu recomendo, então, a leitura da Julie Baichel para repensar o processo, e gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa, pelo trabalho, pela coragem. Não se deixem desestimular pela minha fala às vezes dura, ok? Eu gostaria até de convidar, não sei, Garcia, Jéssica, que fazem, se quiserem vir aqui para poder falar, né? Muito interessante que você trouxe, porque é algo que a gente tem discutido já há um tempo isso, sobre essa questão de você ter bons médiums ou você ter muitos médiums. E aí, talvez, se você vai para teorias de grandes números, tentar pegar estatística, métodos mais avançados como métodos de redes, que você avalia quantitativamente mesmo as respostas, utilizando os conceitos, talvez os médiums que inventaram ou que não tinham uma intoxicação, esses vão desaparecer. É isso que a gente espera. O que for coerente, numericamente, deve surgir. Se o N for muito grande. Mas é uma pergunta, a gente não sabe se isso de fato é válido. Porque uma das questões é, vamos separar médiuns bons. E aí, a partir deles, fazer uma avaliação qualitativa legal. Ou vamos pegar muitos médiuns e tentar fazer uma avaliação estatística para ver se o ruído desaparece no meio, entende? Não, perfeito. Perfeito, perfeito. E esse é um desafio que a gente enfrenta, né? Dizer exatamente quais são essas sentenças, né? A origem delas, quais são as boas, as que entram. Porque o método de Kardec era isso. Era que as boas concordavam
E elas concordando tem um sinal de conhecimento. É o que vai diferenciar, né? A opinião do conhecimento. E essas boas concordam. O que é essas boas? Então, a gente vai justamente nesse desafio de... E aí, como é que a gente vai estabelecer isso, né? E uma coisa que eu queria também dizer que é justamente no último slide a gente coloca, né, que, bem, eu quero, né, repetir, é necessário o método, mas a gente também precisa saber quais são os limites do método, né, que a gente destacou ali nas diretrizes futuras. Para que serve o método? Quais são as lacunas que ele deixa? E dessas lacunas que ele deixa, como a gente vai caminhar, né, para cobrir outras demandas, mas eu acho importante a gente deixar, né? Foi através desse método que ele consegue refutar, não é, muitas coisas que foram concorrentes. Sim, importante. Não estamos, inclusive, nem defendendo essa coisa de que não, assim estaremos sendo científicos. É apenas que é um método que a gente precisa vê-lo dentro do objeto, né, que nós estamos... Pessoal, palmas para a apresentação.